Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição? Estamos estudando o livro de Gênesis e você é nosso convidado para ter o seu guia de estudo e juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Então, lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? A lição desta semana tem por título Caim e seu legado. Estamos na terceira lição do nosso guia. O verso da semana está em Gênesis capítulo 4, verso 7, que diz: Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Criança traz muita alegria ao lar, filhos são a herança do Senhor. Isso é o que diz o sábio Salomão em Salmo 127, verso 3. Criança traz uma alegria imensa para casa. Esperar por um bebê é algo fascinante. Os pais começam a organizar o quarto, as roupas do bebê e também a vida, pois é necessário uma organização de 100% das atividades e do modo de qual os pais viviam anteriormente. Pois quando a criança chega, tudo muda literalmente. Assim foi há muito tempo, pois Deus prometeu um filho, e essa criança iria fazer uma grande transformação. Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu uma semente, um filho que os libertaria do inimigo, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. Você pode conferir em Gênesis 3, verso 15. Esse filho os representaria e os redimiria tomando seu lugar e, por fim, destruiria a serpente. O primeiro evento depois de Adão ter sido expulso foi cheio de esperança. O nascimento do primeiro filho, considerado por Eva como o cumprimento da promessa que ouviu na profecia messiânica de Gênesis 3, verso 15. Ou seja, ela pensou que ele fosse o Messias prometido. Os eventos seguintes, o crime de Caim, o crime de Lameque, a diminuição da expectativa de vida e o aumento da maldade, são todos cumprimentos da maldição proferida em Gênesis capítulo 3. No entanto, nem toda a esperança estava perdida para o casal edênico e para a raça humana. Gênesis 4, o capítulo seguinte da história humana, traz o primeiro nascimento anunciando a salvação messiânica e o primeiro ato de violência e morte. Os eventos dão a ideia de como seria a vida humana após a queda, ou seja, mistura de vida e morte. Nascimento e crime estão interligados. A estrutura de Gênesis 4 traz várias lições. A salvação por parte de Deus encontra seu caminho por meio de uma série de contrastes entre Caim e Abel, em seus nomes e comportamentos e seus respectivos sacrifícios, e até mesmo entre Caim e Lameque. Embora os crimes de Caim e de Lameque ocupem todo o espaço, o capítulo é emoldurado pela esperança. Começa e termina com a promessa messiânica. O capítulo começa com o nascimento de Caim e termina com o nascimento de Sete. Enquanto o nascimento de Caim conduz ao fracasso e tem um horizonte limitado, feito de conquistas humanas e de violência, levando ao dilúvio, o nascimento de Sete traz reparação do fracasso anterior e restaura o plano divino de salvação, levando à sobrevivência da humanidade na história e à sua salvação. Quando olhamos o relato do nascimento de Caim, podemos encontrar Eva associando o nascimento de Caim à presença de Deus, ou seja, Yahvé. A mulher foi a primeira pessoa que mencionou o nome do Senhor no hebraico, o tetagrama sagrado. Ela acreditava que o próprio Deus havia descido e se tornado aquele a quem ela tinha dado a luz. Eu dei à luz o menino, o Senhor, Gênesis 4, verso 1. Essa tradução literal se justifica com a base na gramática, pois o nome de Deus, Yahvé, é introduzido pela mesma palavra et, que introduz o nome de Caim. Essa identificação é apenas um indício de como Adão e Eva devem ter se sentido. Lembrando-se da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, Eva pode ter pensado que tinha dado à luz seu Redentor. Ellen White interpreta esta passagem da seguinte maneira: depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa,
aguardavam o cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu primeiro filho, na esperança de que eu fosse o libertador. Você encontra no Desejado das Nações, página 31. Caim nasceu antes de Abel. O nome Caim significa adquirir, possuir, enquanto o nome Abel significa vapor, efêmero, vaidade. Caim fala enquanto Abel permanece em silêncio. Isso já traz-nos algo para podermos observar de forma bem direta e especial, para aprendermos muito com isso. Enquanto Caim escolheu tirar sua oferta apenas do fruto da terra, você vê isso em Gênesis 4, verso 3, Abel, por sua vez, trouxe a oferta de sangue, o Gênesis capítulo 4, verso 4. Assim, em contraste com a oferta de Caim, a oferta de Abel estava em conformidade com a lei que exigia que um animal sacrificial fosse apresentado para oferta queimadas. Isso você confere em Êxodo capítulo 29, verso 39 ao verso 41. No entanto, enquanto Abel obedeceu às instruções divinas, Caim optou por ignorá-las. Além disso, uma comparação entre os dois atos de oferecimento revela uma ligeira nuance entre eles. Enquanto Caim ofereceu ao Senhor, Abel apenas ofereceu. A menção ao Senhor está ausente na descrição do sacrifício de Abel. Essa pequena diferença tem significado profundo, pois reflete dois pontos de vista fundamentalmente diferentes quanto à adoração. Enquanto Caim pensou em sua oferta como um presente a Deus, Abel entendeu seu sacrifício como um lembrete da dádiva de Deus para ele. Enquanto Caim considerava a sua religião um movimento ascendente em direção a Deus, Abel experimentava como um movimento descendente da parte de Deus. Isso faz toda a diferença, entende? Da forma que você olha as coisas, o que você se relaciona. Essa mentalidade contrastante pode explicar também outra diferença sobre como as ofertas foram escolhidas. A oferta de Abel não era em si melhor que a de Caim. Na verdade, os frutos oferecidos por Caim deveriam até ter sido um produto melhor do que as ovelhas fornecidas por Abel. Mas sabe qual é a diferença? A grande diferença, entretanto, foi que Abel escolheu do becorote, das primícias, o produto mais precioso da estação, de acordo com a legislação mosaica, Êxodo 23, verso 19. Ao passo que Caim tirou qualquer fruto da terra. A partir do contexto dos capítulos anteriores, cada uma das ofertas evoca algo diferente. A oferta dos frutos da terra, Adamá, apontava para Gênesis capítulo 3, verso 19, e está, queridos e queridas, associada ao esforço humano e à perspectiva da morte. A oferta de animais, por outro lado, aponta para Gênesis 3, verso 21, e apresenta a promessa da proteção divina e a perspectiva de vida. A oferta de Caim foi a expressão do esforço humano para alcançar a Deus. Mas a oferta de Abel foi a expressão da necessidade do ser humano da salvação oferecida por Deus. Além disso, estava relacionada à promessa do Cordeiro Messiânico de Gênesis capítulo 3, verso 15, que seria sacrificado para salvar o mundo, enquanto a oferta de Caim era um ritual vazio. Observe o mesmo contraste entre as vestes feitas por Adão e Eva em Gênesis 3, verso 7, com as folhas de figueiras, versus a roupa feita por Deus com a pele de animal, sugerindo o sacrifício de sangue, Gênesis 3, verso 21. Queridos, os zelosos cometem crimes não por se sentirem que estão certos. Os crimes de fanatismo e de intolerância religiosa derivam da falha em cumprir a palavra de Deus. Quando a fé é substituída pelo esforço e controle humano, o crime vem em seguida. Caim matou seu irmão, não porque sentia que estava certo e seu irmão errado. Ao contrário, porque Caim era mau e seu irmão era justo. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 3, verso 12. A idêntica mudança de paradigma observada no crime de Caim também pode ser percebida neste caso, o fracasso na relação vertical Deus-humano, produzindo uma atitude violenta contra outro ser humano. Na verdade, Lameque moveu-se em direção oposta ao perdão. Ele falou de vingança, referindo-se a outros crimes posteriores. Até mesmo sua vingança é intensificada consideravelmente.
Enquanto Caim seria vingado apenas 7 vezes, Lameque exigiu um aumento para 70 vezes 7. Gênesis 4, verso 24. É digno de nota que Jesus tenha sugerido o mesmo aumento com relação ao perdão, lá em Mateus capítulo 18, verso 21 e o verso 22. Queridos, a repetição da primeira frase que introduziu o nascimento do primogênito Caim, em Gênesis 4, verso 1, sugere um retorno ao início. Além disso, a repetição da expressão tornou-a, atrelada ao nascimento de Sete, ecoa a expressão voltou-a, associada ao nascimento de Abel, de Gênesis 4, verso 2. Assim, tornou-a reconecta a linha interrompida da história neste ponto. Sete substituiria então Abel, Gênesis 4, verso 25. Essa ideia também é registrada no nome do novo filho, Sete, que significa colocar no lugar de, conforme disse Eva. Além disso, o verbo hebraico shat, nomeado, que descreve a nomeação divina da descendência em Eva, é o mesmo verbo que descreve a nomeação divina pondo, chat, inimizade, entre a serpente e a mulher, de Gênesis 3, verso 15. Por meio dessa alusão a Gênesis 3,15, o autor bíblico aponta profeticamente para o evento da salvação manifestado na encarnação divina de Jesus Cristo. E aí, me diga, você gostou deste vídeo? Então espero você na próxima semana para mais um resumo da lição. A você, uma maravilhosa semana para você e sua família. Lembre-se, o amor vive. Esta semana precisamos dizer em alto e bom som que o amor de Cristo, o amor de Deus e o amor do Espírito Santo transforma vidas e Ele quer transformar a sua vida. Que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Lhe encontro na próxima semana para mais um resumo da lição.